Existe uma verdade perturbadora que as tradições espirituais conhecem há milênios, mas que raramente é discutida abertamente. Nossos atos mais íntimos não são apenas questões privadas. Eles moldam diretamente nossa conexão com o divino. Quando falamos de masturbação, não estamos abordando simples moralismo ou repressão sexual, mas sim um mecanismo energético profundo que influencia tudo, desde sua vitalidade física até sua claridade mental e capacidade de manifestar realidades. Os antigos textos tântricos, os manuscritos herméticos e até os ensinamentos dos monges taoístas concordam em um ponto crucial. A energia sexual é o combustível da transformação espiritual, e como a utilizamos determina se nos elevamos ou caímos na escala da consciência. O que acontece no momento do orgasmo não é apenas uma descarga bioquímica, mas uma liberação maciça de energia criativa que contém em si o potencial para a regeneração ou a degeneração. Nas tradições orientais, essa energia é chamada de Jing, a essência vital mais preciosa do corpo humano. Quando conservada e reciclada inteligentemente, ela se transforma em Qi, energia vital, e depois em Shen, consciência elevada. Este é o processo alquímico que está por trás dos maiores saltos evolutivos de um ser humano. Porém, quando dissipada repetidamente sem propósito superior, ela cria o efeito oposto. Uma lenta erosão da força de vontade, da imaginação criativa e da conexão intuitiva com o universo. Não se trata de culpa ou vergonha, mas de compreender a mecânica sutil por trás de nossos atos. A ciência moderna começa a validar o que os místicos sempre souberam. A ejaculação frequente em homens está associada a quedas significativas nos níveis de dopamina, até 50% em alguns estudos, enquanto nas mulheres, o ciclo de excitação e liberação sem integração energética pode levar a estados de fadiga crônica e dispersão mental. Estamos falando aqui não de proibições arbitrárias, mas de leis naturais tão reais quanto a gravidade. Você pode não acreditar nelas, mas elas continuam agindo sobre você. O aspecto mais profundo e menos discutido é como esse padrão afeta nossa percepção da realidade. Quando você estimula constantemente o sistema nervoso com picos artificiais de prazer, seguidos por quedas bruscas, está essencialmente treinando seu cérebro para buscar recompensas imediatas em detrimento de satisfações mais profundas. Isso cria o que os neurocientistas chamam de redução da plasticidade cerebral. Sua mente literalmente se fecha para experiências mais sutis e elevadas. Você pode não perceber, mas está trocando acesso a estados superiores de consciência por breves momentos de excitação que, no final, deixam você mais vazio do que antes. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Essa energia, quando redirecionada, torna-se o veículo para os maiores dons espirituais. Os artistas genuínos conhecem bem esse fenômeno. Quantas obras-primas foram criadas a partir da sublimação da energia sexual? Os atletas de elite sentem isso. Quantos recordes são quebrados quando essa força é plenamente aproveitada? Os visionários e inventores experimentam isso. Quantas descobertas surgiram em momentos de abstinência criativa? Essa mesma energia que, mal direcionada, pode nos manter presos em ciclos de baixa vibração, quando compreendida e administrada, torna-se o trampolim para nossa maior evolução. O caminho à frente não é de repressão, mas de transformação. Não se trata de negar sua sexualidade, mas de elevá-la a um patamar onde ela deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um meio para algo infinitamente maior. Nas partes seguintes, exploraremos exatamente como fazer essa transição, os métodos ancestrais de transmutação energética, os erros comuns que sabotam o processo e como reconhecer os sinais de que você está no caminho certo. Porque quando você compreende as verdadeiras regras do jogo, tudo muda.
não por força de vontade, mas por compreensão profunda das leis que governam sua energia mais poderosa. O que os grandes mestres da humanidade, de Leonardo da Vinci a Nikola Tesla, dos yogis do Himalaia aos místicos cristãos, entenderam sobre a energia sexual que a maioria desconhece? Não se trata de supressão ou repressão, mas de uma ciência sagrada de transmutação, onde os impulsos mais básicos são refinados nos combustíveis mais elevados da criação. Quando você começa a praticar essa alquimia interior, ocorre uma mudança fundamental. Em vez de dissipar sua força vital, você aprende a reciclá-la, fazendo-a subir pela coluna vertebral como uma corrente de fogo criador, ativando centros de poder que permanecem adormecidos na maioria das pessoas. Os textos antigos do Tantra e do Taoísmo descrevem com precisão anatômica esse processo. Eles falam de 3 reservatórios principais de energia no corpo humano: o baixo ventre, a fornalha onde a energia bruta é gerada, o coração, onde essa energia é purificada, e a glândula pineal, onde ela se transforma em luz consciente. O problema moderno é que interrompemos esse fluxo natural no primeiro estágio, desperdiçando nosso ouro alquímico em descargas repetidas que deixam o sistema cada vez mais empobrecido. A solução não está na negação do prazer, mas em sua reorientação. Em vez de buscar a explosão para fora, aprendemos a implosão para dentro, onde cada gota de energia sexual se torna semente para uma nova dimensão de existência. Os efeitos dessa prática são tão mensuráveis quanto surpreendentes. Quando você começa a conservar e reciclar essa energia, ocorrem mudanças fisiológicas evidentes. Os olhos brilham com mais intensidade, um sinal clássico reconhecido até pela medicina chinesa. A pele adquire um resplendor diferente. A voz ganha timbres mais profundos. Mas as transformações mais profundas são internas. A mente se torna incrivelmente focada, como se você tivesse encontrado um botão de clareza que nunca soube que existia. A intuição se aguça a níveis quase premonitórios, e aquela sensação crônica de carência ou insatisfação começa a se dissolver, substituída por uma quietude poderosa que nada externo pode proporcionar. O mecanismo por trás dessa transformação é tanto neurológico quanto energético. A cada ejaculação ou orgasmo dissipativo, o cérebro libera um coquetel de neurotransmissores que, em excesso, esgotam nossos reservatórios internos. Quando aprendemos a redirecionar essa energia, ocorre o oposto. A próstata, nos homens, e os ovários, nas mulheres, começam a secretar substâncias que rejuvenescem o sistema nervoso, enquanto a glândula pineal, nosso centro de percepção superior, começa a se ativar de maneiras que a ciência convencional mal começou a entender. Não por acaso, as tradições antigas associam essa glândula à abertura do terceiro olho. Ela literalmente começa a funcionar em níveis mais altos quando paramos de drenar nossa força vital. Mas aqui está o segredo que raramente é dito. Esse processo não exige celibato ou negação do prazer. Pelo contrário, ele envolve aprender a experimentar prazeres muito mais intensos e duradouros do que os orgasmos convencionais. Prazeres que não terminam em esgotamento, mas em expansão. Os taoístas falam do orgasmo cósmico, uma experiência que pode durar horas e que irradia por todo o corpo em vez de se concentrar nos genitais. Os mestres tântricos descrevem estados de êxtase contínuo, onde o corpo inteiro vibra em frequências antes inimagináveis. Essas não são metáforas poéticas, mas realidades fisiológicas alcançáveis por qualquer pessoa disposta a respeitar e redirecionar sua energia criativa. Existe uma força adormecida na base da sua coluna vertebral que, quando despertada, pode reescrever seu DNA, reconfigurar seu sistema nervoso e abrir portais de percepção que desafiam tudo o que você aprendeu sobre a realidade. Os rishis da Índia antiga chamavam essa força de Kundalini,
A serpente enrolada que, ao se erguer, transforma o chumbo grosseiro de nossa natureza inferior no ouro puro da iluminação. O que poucos compreendem é que essa energia não está separada de sua energia sexual. Ela é a versão refinada, sublimada e potencializada dessa mesma força criativa que a maioria desperdiça em compulsões inconscientes. Quando você começa a praticar seriamente a transmutação da energia sexual, ocorre um fenômeno fisiológico documentado tanto por tradições milenares quanto por pesquisas modernas. A ascensão da energia vital através dos 7 principais centros de força ao longo da coluna. Cada um desses centros, ou chakras, quando ativado, desbloqueia capacidades que pareceriam sobrenaturais para quem ainda não as experimentou. O segredo está em entender que esses não são conceitos metafísicos abstratos, mas estações de transformação energética com correlatos físicos precisos no seu sistema endócrino e nervoso. O primeiro sinal de que essa transformação está ocorrendo é o surgimento de uma calor incomum na região sacral. Não um calor de excitação sexual comum, mas uma sensação de fornalha interna acesa. Esse é o sinal de que o Jing, a energia sexual bruta, está sendo convertido em Qi, energia vital circulante. Com a prática correta, esse calor começa a subir pela coluna, ativando uma série de fenômenos. Formigamentos elétricos ao longo da espinha, espasmos involuntários durante a meditação, sonhos vívidos de voar ou ser iluminado por dentro. Esses são sinais de que seu sistema nervoso está se reconfigurando para operar em frequências mais altas. Mas o verdadeiro milagre ocorre quando essa energia atinge o coração. Nesse ponto, muitos praticantes experimentam o que só pode ser descrito como uma explosão de amor cósmico, uma sensação avassaladora de conexão com tudo e todos, onde divisões entre eu e outro se dissolvem. Não é por acaso que todas as grandes tradições espirituais colocam o amor no centro do caminho. Quando a energia sexual é transmutada, ela naturalmente se transforma em amor criativo, a força que os alquimistas consideravam capaz de transmutar até mesmo os elementos mais densos. O estágio final dessa jornada interna ocorre quando a energia atinge a glândula pineal, desencadeando o que os textos antigos chamam de a abertura do terceiro olho. Fisicamente, isso corresponde à ativação máxima dessa glândula misteriosa que secreta DMT, a molécula do espírito. Os efeitos são tão reais quanto inexplicáveis pela ciência convencional. Visões de luzes e geometrias sagradas, sensação de expansão além dos limites do corpo, acesso espontâneo à sabedoria que parece vir de uma fonte sobre-humana. O paradoxo fascinante é que quanto mais você avança nesse caminho, menos importam os fenômenos extraordinários. O verdadeiro prêmio não são os poderes, mas a paz. Não as visões, mas a vacuidade que as contém todas. Não a experiência do divino, mas a realização de que você nunca esteve separado dele. A energia que antes buscava escape, agora circula em um circuito fechado de perfeição, alimentando sua evolução em vez de drená-la. E nesse ponto você compreende o segredo final. A abstinência nunca foi sobre negação, mas sobre um prazer tão grande que torna todos os outros irrelevantes. Existe um momento na jornada de transmutação em que todo esforço cessa, as técnicas tornam-se desnecessárias e o praticante descobre que a verdadeira maestria não está no controle, mas na rendição a uma inteligência superior que opera através do corpo. Este é o estágio em que a energia sexual já não precisa ser elevada. Ela simplesmente já não desce mais. O que antes era uma batalha contra os impulsos transforma-se num estado natural de presença, onde a divisão entre espiritualidade e sexualidade se dissolve.
Você não mais luta contra seus desejos, porque eles agora servem a um propósito maior, tornando-se aliados na criação de uma realidade expandida. Os textos tântricos mais avançados falam sobre o corpo de diamante, um estado em que cada célula vibra numa frequência tão elevada que a matéria física começa a exibir propriedades que desafiam as leis convencionais da biologia. Histórias de mestres que deixaram de envelhecer, de yogis que sobrevivem sem alimento por semanas, ou de alquimistas capazes de materializar substâncias, todas apontam para essa transformação celular que ocorre quando a energia sexual é plenamente integrada. Seu corpo não foi feito para decair, foi projetado para se transfigurar, e a energia criativa é o combustível desse processo. Neste estágio, o praticante descobre algo revolucionário. O verdadeiro poder da sexualidade não estava no ato em si, mas no potencial de criar que ela continha. Artistas que experimentam estados de fluxo criativo intenso, cientistas no momento de descoberta, atletas em desempenho máximo, todos tocam, sem saber, o mesmo princípio que os místicos dominam conscientemente. A diferença é que o místico não espera acaso para acessar esse estado. Ele o cultiva diariamente através da conservação e reciclagem consciente de sua energia vital. O aspecto mais surpreendente dessa transformação é como ela reconfigura os relacionamentos humanos. Quando dois praticantes avançados se unem, ocorre algo que as tradições esotéricas chamam de casamento alquímico. Uma troca energética onde nenhum dos dois perde força, mas ambos saem amplificados. Isso está a anos-luz da sexualidade comum, baseada em carência e drenagem mútua. Aqui, o ato sexual, ou sua abstinência consciente, torna-se um ritual sagrado de cocriação, onde as energias masculina e feminina dançam não apenas nos corpos, mas em todas as camadas da existência. Mas o ápice dessa jornada ocorre quando você percebe que todo esse processo nunca foi sobre sexo, foi sobre soberania. A energia sexual é apenas a manifestação mais densa de um princípio criativo universal, que também se expressa como inspiração artística, insight científico e êxtase espiritual. Quando você domina esse fluxo em seu nível mais básico, automaticamente passa a dominá-lo em todos os níveis. A vida inteira torna-se uma expressão dessa energia criativa. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento emana do mesmo centro de poder que antes você desperdiçava em compulsões inconscientes. E então ocorre a realização final. Você nunca precisou transcender sua sexualidade. Precisava apenas lembrar seu verdadeiro propósito. O que você chamava de pecado era apenas energia sagrada esperando para ser reconhecida. O que considerava controle era, na verdade, a arte de se tornar um condutor consciente da força mais poderosa do universo. A mesma força que cria galáxias, que impulsiona a evolução e que agora, finalmente, flui através de você, não como dono, mas como veículo do divino. Chegamos ao limiar onde todas as palavras se tornam inadequadas, onde o próprio ato de ensinar se dissolve na experiência direta. O que começou como um alerta sobre os perigos da dissipação sexual transformou-se numa jornada através das camadas mais profundas da alquimia humana. Mas agora, no estágio final, ocorre o paradoxo supremo. Você descobre que nunca houve um caminho a percorrer, apenas um véu a ser removido. A energia que você lutou para transmutar já era pura desde o início. Era sua percepção que estava distorcida. Os grandes mestres sabiam algo que raramente confessavam. A verdadeira iluminação não vem da negação do corpo, mas da realização de que ele nunca foi separado do espírito. Quando essa compreensão amadurece, toda a batalha entre elevar e ceder se revela uma ilusão. Você não transcende sua sexualidade, você a redescobre como aquilo que sempre foi. A expressão mais íntima do divino brincando na matéria.
O orgasmo que você tanto temeu não é inimigo. É apenas uma versão rudimentar do êxtase cósmico que agora pulsa em cada célula do seu ser. Neste estágio, ocorre uma mudança tão sutil quanto radical. Você para de tentar ser espiritual. A espiritualidade deixa de ser algo que você pratica e se torna o que você é, tão naturalmente quanto respirar. As antigas técnicas de transmutação agora parecem brinquedos infantis. Não porque eram inúteis, mas porque cumpriram seu papel de te levar até aqui, ao ponto onde você percebe que nunca precisou delas. A energia flui sem esforço, não porque você a controla, mas porque finalmente parou de interferir. O que resta então? Apenas vida, vivida com uma intensidade que antes você nem suspeitava ser possível. Relacionamentos que não mais buscam preencher vazios, mas celebrar plenitudes. Criatividade que brota não da carência, mas da abundância. E uma quietude que nada tem a ver com repressão. É o silêncio do oceano depois que as ondas entenderam que nunca foram separadas dele. E assim, chegamos ao segredo final, tão simples que a mente complexa sempre o ignorou. Você nunca esteve quebrado. Toda a jornada de transformação foi apenas um longo caminho para casa, para o corpo que sempre foi templo, para o desejo que sempre era sagrado, para o presente que sempre foi eterno. A masturbação não matava seu espírito, apenas o mantinha distraído da verdade que agora é óbvia. Você é, sempre foi e sempre será a própria consciência que buscava.